Olá, sou Jefferson Nazário, presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, a FENAVIST. Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais um bate-papo muito interessante. Hoje eu converso com Eurípides Abud, um grande consultor empresarial, econômico, que tem atuação focada nas áreas comercial, tributária, de custos operacional e jurídica de empresas prestadoras de serviço. Ele também tem mais de 30 anos de experiência em licitação pública, contratos e formação de preços. O Abud vai bater um papo comigo sobre as perspectivas econômicas, tanto para a segurança privada, como para toda a atividade econômica do país. Fique com a gente, garanto que essa conversa vai ser muito produtiva. Abud, que bom poder falar com você de temas tão importantes. Como que você está aí? Tudo bem, meu amigo? Muito obrigado pelo convite. Espero que vocês estejam todos bem nessa pandemia. Primeiro de tudo, eu quero agradecer o convite para essa conversa. Acho sempre muito importante o debate sobre a nossa realidade econômica e principalmente sobre o que ela interfere no segmento da segurança privada, que é o nosso foco aqui. Ok. Então, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. O Abud apresentou os números oficiais que foram publicados pelo IBGE referentes ao ano 2020. O tombo foi menos de 4,1%. Em uma primeira leitura, por tudo que chegou a ser projetado no ano passado, com estimativas na casa dos 9% de queda, o resultado, apesar de negativo, foi visto como alívio pela equipe econômica do governo. Na sua opinião, Abud, é mesmo motivo de comemoração? Acho que sim. De fato, acho que o número não é bom, porque nunca é o caso de se festejar uma queda do PIB. Mas, considerando todo o cenário mundial, concordo que poderia ter sido muito pior. Veja que a Espanha teve uma queda de 11%, o Reino Unido 9,9%, a França 8,2%, a Alemanha 5,3%, e outros países importantes para a economia mundial apresentaram quedas de PIB equivalentes ou até superiores ao Brasil. Mas há aqueles também que tiveram um desempenho melhor. Então, pode até não ser motivo de comemoração, mas é um alívio e permite vislumbrar uma recuperação menos lenta no futuro se as medidas econômicas forem corretamente direcionadas daqui para frente. Vamos lá então, Abud, mais uma para você. O governo apostava na manutenção da retomada da economia, como ocorreu nos últimos meses do ano passado. No entanto, com o aumento dos números de casos de mortes pela Covid, o que tem provocado a retomada de medidas restritivas mais amplas, os primeiros resultados de 2021 têm se demonstrado decepcionantes. Qual a leitura que podemos fazer disso? Concordo, presidente. A superlotação dos leitos públicos e privados vai induzir necessariamente a novas medidas restritivas, como já está acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo, o que não é nada bom para a economia. Por esta razão, o foco deve ser na vacinação em massa, não tem outro jeito. O custo desta vacinação, ainda que elevado, é infinitamente mais baixo do que o custo que seria distribuído pelo governo na extensão indeterminada do pagamento de auxílio emergencial, concessão de subsídios aos salários e amparo às empresas em dificuldade. A expansão fiscal para esses suportes em 2020 foi de mais de 500 bilhões de reais. O custo da vacina é bem inferior, mas muito inferior a isto, e traz a economia de volta. Voltando ao resultado do PIB de 2020, o setor de serviços, como era esperado, sofreu uma queda de 4,5%. O que podemos esperar para este ano? Sem as reformas estruturantes, como a tributária e administrativa, é possível reverter esse cenário? Apesar da demora na aquisição das vacinas, eu tenho uma perspectiva otimista de que até a metade do ano nós teremos ao menos toda a população de risco já vacinada, ou seja, além dos profissionais de saúde, as pessoas com comorbidades de qualquer idade, todas as pessoas acima de 60 anos. Se isto acontecer, Jefferson, seria bem plausível a liberação quase que plena da atividade econômica para o segundo semestre, porque a pressão sobre os hospitais e o sistema de saúde como um todo ficará bastante reduzida.
Lógico que alguns cuidados vão permanecer, talvez para sempre, mesmo após a vacinação total. Temos que reconhecer que vivemos num outro mundo. Esta possível liberação plena da atividade, aliada ao grau de ociosidade de todos os setores em geral, dá para inferir um início de recuperação até forte a partir do segundo semestre, não somente no Brasil, como em todo o mundo. Já nos países envolvidos, em face da agilidade da vacinação, ela pode ser ainda mais rápida, talvez já no início de recuperação, ainda no final do primeiro semestre. Mas, de qualquer maneira, de qualquer forma, os próximos 2 anos ainda serão bem difíceis, porque o mundo precisa pagar a conta da pandemia. A Covid vai se transformar numa doença endêmica e vamos ter que conviver com a vacinação em massa para a Covid, tanto quanto já fazemos com outras doenças, como é o caso da gripe por influenza e outras doenças como a malária e tudo mais. Ainda em relação à reforma tributária, existem várias propostas tramitando na Câmara e no Senado. Existe alguma delas que seja mais apropriada para o segmento de segurança privada? Jefferson, é bastante difícil dar uma resposta objetiva para esta questão, principalmente pelo fato da proposta do Executivo, que é o PL 3887, ainda estar incompleta, e também pelo fato de desconhecermos as alíquotas definitivas das demais propostas da PEC 45 e da PEC 110. Estas alíquotas definitivas somente serão conhecidas após a regulamentação das mesmas. Os percentuais hoje ventilados são ainda suposições dadas pelos mentores das PECs que vêm sendo reproduzidas pela imprensa. Temos que ter em mente que a nossa maior carga tributária, e que é imensa, está na folha de pagamento. E nessa carga, até agora, nenhuma das propostas de reforma está mexendo diretamente. Todas as propostas são para a criação de um imposto sobre valor agregado que substitui os nossos impostos sobre faturamento. E todas aumentam os nossos impostos sobre faturamento. Veja que, dependendo do município, as nossas empresas pagam entre 5,65% e 8,65% de impostos sobre faturamento. As PECs 45 e 110 acenam com alíquotas de 25% e 28% para substituir os atuais impostos. Não é necessário fazer muita conta para concluir sobre a imensa elevação da carga tributária que teremos. Vamos tirar impostos que variam de 5,65% a 8,65% e substituí-los por impostos que vão de 25% a 28% ou mais. Não sabemos ainda as alíquotas definitivas. Estamos trabalhando com os percentuais ventilados. Já o PL do governo substitui apenas parte dos impostos atuais sobre faturamento, ou seja, substitui o PIS e COFINS, os 3,65% de PIS e COFINS, por uma alíquota de 12%, que é uma elevação alta, e mantém o ISS como está, ou seja, uma grande elevação da carga tributária na veia. O Trevisan e eu fizemos recentemente um estudo dos efeitos destas reformas e a Fenaviste os disponibilizou aos sindéticos estaduais. Há, contudo, Jefferson, uma emenda substitutiva global de número 144 apresentada pelo senador Major Olímpio na PEC 110, também chamada pelo mercado de Simplifica Já, o que altera toda a estrutura da PEC e que propõe uma desoneração da folha através da proposta da ABAT. A ABAT é a Associação Brasileira de Advocacia Tributária. E essa proposta ela estabelece alíquotas de 11%, 13% e 15%, que variam de acordo com a média salarial paga e o número de empregados da empresa. Ou seja, quanto mais alta for a média salarial, menor é a alíquota. Quanto maior o número de empregados, o maior o número de empregos que a empresa proporciona, menor é a alíquota. E por esse critério da ABAT, nosso segmento ficaria com uma alíquota entre 13% e 15%. Além dessa desoneração da folha, da ABAT, os profissionais da ANAFISCO, que é a Associação dos Auditores Fiscais dos Municípios, e da ABRASF, que é a Associação das Secretarias de Finanças das capitais, que também auxiliaram na emenda, sugerem a criação de uma contribuição denominada Contribuição sobre Valor Agregado, CVA, de 4%.
e unifica o ISS em termos nacionais com uma alíquota média em relação às que são praticadas hoje, de 3,5%. Essa é, até agora, a única proposta cujas simulações que fizemos apresentam-se favoráveis ao segmento. Porém, é uma proposta de pouco apelo midiático e que vemos pouco encampada pelos congressistas. É preciso conhecer mais detalhes. Eu acho que seria interessante nós entrarmos em mais detalhes do que são essas propostas. Afora isso, temos ainda a expectativa de que o governo também acene com uma desoneração da folha, com a possível criação de um ITF, Imposto sobre Transações Financeiras. Ainda assim, seria necessário reduzir a alíquota da CBS de 12% proposta pelo governo para 5,8%, tal como definida para os bancos. Senão, as contas continuam não fechando. É importante salientar, né, nesse caso, que a desoneração da folha que nós esperamos não é a eliminação completa dos encargos sociais. Isso não vai acontecer nunca, é importante que a gente saiba disso. Nos encargos sociais, nós temos hoje encargos sociais que giram em torno de entre 70% e 80%. Mas desses 70% e 80% de encargos sociais, aqueles que são da Seguridade Social são apenas de 36,8% do Grupo A. O restante são todos encargos sociais decorrentes de ausências não remuneradas. Então, o que o governo está falando de desoneração, ele está falando do Grupo A, que são aqueles 36,8%, onde está o INSS de 20%, o Sistema S, o Seguro de Acidente de Trabalho e o Fundo de Garantia. E o que se está falando é de desoneração apenas dos 20% que é o INSS patronal. E todas as desonerações que foram propaladas até agora na imprensa, ou mesmo através das alternativas de reforma, é de redução desses 20% do INSS patronal para algo em torno de 15%, 13%, 11%, como está acontecendo na proposta da BAT, que nós falamos agora há pouco. Mesmo o governo, nas conversas e nas entrevistas do Guedes, quando se falou em desoneração, ele falou em, por exemplo, desonerar os salários até os 1.000 primeiros reais do salário. O que passa de R$ 1.000 continuaria sendo tributado. Então, se você for fazer a conta corretamente, se você desonera dos 20% até os 1.000 primeiros reais do salário e acima continua recolhendo, o recolhimento sobre a folha total vai continuar sendo de 10%, de 11%, de 12%, ou seja, nós estaremos desonerando apenas o INSS patronal. Isso é o que tem se falado. Eu acho que alguns empresários podem estar sonhando com uma desoneração completa, com eliminação de encargos, mas não é disso que se trata. É de uma diminuição do INSS patronal. Vai cair de 20% para 15%, para 13%, para 11%. E isso, no preço final, representa qualquer coisa entre 3% e 5% no máximo, talvez bem menos do que isso. Então, não adianta somente desonerar a folha, nós temos que desonerar a folha e ter uma alíquota do imposto que vai ser criado bem mais baixa do que está se falando. Qual o impacto para o setor de serviços, incluindo a segurança privada, se a desoneração não for aprovada? De fato, pelas nossas simulações, Jefferson, nenhuma das alternativas de reforma vai nos atender se não vier acompanhada de uma desoneração, ainda que parcial, da folha de pagamento. E lembrando que essa desoneração da folha que a gente espera é a redução apenas do INSS patronal. Não se fala em nenhuma outra eliminação a não ser a do INSS patronal. Eventualmente ainda discutem, por exemplo, a eliminação do Sistema S, mas mesmo assim o Sistema S é 5,8%. Nós não estamos falando de grandes eliminações como alguns empresários esperam. Caso os encargos sobre a folha permaneçam nos patamares atuais, o aumento da carga tributária para a segurança privada é certo e significativo. Pelos nossos cálculos, deve variar entre 70%, que é ali no caso da proposta do governo, da criação do CBS, mas pode chegar em até 270%, dependendo do ISS hoje pago, bem como da alternativa de reforma que vier a ser aprovada. Na PEC 45 e na PEC 110, no limite da alíquota, o aumento da carga vai chegar próximo de 270%.
2021 desponta como mais um ano difícil em relação à economia. Além do PIB, que começou o ano com sinais pouco animadores, já há consenso que a taxa Selic voltará a ser elevada nas próximas reuniões do Copom, bem como a inflação indica um caminho de alta. Como as empresas devem agir diante desse cenário, Rudi? Difícil, né, Jefferson? Está muito difícil a situação das empresas do nosso segmento. Nunca tivemos uma situação tão difícil. Mesmo antes da pandemia, a situação nossa já era grave. Agora, eu diria que ela é gravíssima. Então, eu acho que as empresas devem dar mais atenção do que nunca à gestão dos custos, principalmente dos custos administrativos. Muitas empresas perderam faturamento em 2020 e não cortaram os custos administrativos na mesma proporção. Se já estavam com dificuldades antes da pandemia, ficarão em situação ainda pior. É triste dizer isso, porque pode acabar implicando em corte de empregos também, mas o ajuste é necessário. Devem continuar atentas às oportunidades de redução de custos salariais oferecidas pelo governo durante a pandemia, porque eu acho que elas vão voltar. E se tiverem dívidas financeiras, tentar alongar com diminuição de juros. Muitas empresas foram felizes nesse intento, conseguiram renegociar suas dívidas financeiras em 2020, diante das novas oportunidades que foram oferecidas pelas instituições financeiras públicas e privadas. E continuo lendo algumas matérias dizendo que o Executivo e o Legislativo já estão estudando reeditar as medidas de suporte que foram feitas no ano passado. E que, de fato, ajudaram a sociedade civil e a classe empresarial a superar as dificuldades em 2020. Tenho lido sobre corte de salários e de jornada por um período de 4 meses. A metade seria compensada pelo governo e a outra metade pela antecipação do seguro-desemprego. Os maiores detalhes sobre isso ainda vão ser divulgados, a gente não tem muitos detalhes. Fala-se também em postergar o recolhimento do fundo de garantia pelo mesmo período de 4 meses. Mas, na minha opinião, para efetivamente ajudar a economia e o nosso setor, nada supera, nesse momento, as medidas de vacinação em massa, que deve ser o foco total do governo, porque esta sim permitirá o retorno pleno das atividades. Ok. Abud, para finalizar, se você tivesse que dar um único conselho para seus clientes, qual seria? Acho que essa é a pergunta mais difícil. É muito difícil. Olha, se eu tivesse que reduzir em uma palavra um conselho, eu diria que para o empresário resista. Porque quem resistir agora, quem passar por esse momento, vai ter suas chances aumentadas no futuro. Não tenho muito mais o que dizer. Resista e conte conosco. Vamos nos unir, né, através das nossas entidades, dos nossos sindicatos estaduais e da federação para tentar aumentar a resistência até passar esse pior período da pandemia. Abud, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda, que eu sei que é muito apertada, para conversar comigo. E muito bom ouvir análise tão certeira como as que você fez hoje. Aproveito para deixar um convite para outros bate-papos que surgirão na sequência. O segmento gosta muito de ouvir opiniões como a tua. Muito obrigado mesmo. Obrigado uma vez mais, Jefferson, pela oportunidade desse debate, nesse momento tão insólito para todos nós, inclusive para a segurança privada em que nós estamos inseridos. Eu volto a deixar uma mensagem de otimismo por uma recuperação a partir do segundo semestre. E ficamos à disposição para retornar nesse espaço, quem sabe num momento bem mais promissor. Ok? Forte abraço. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e seguir a Fenaviste nas redes sociais. Elas estão aparecendo na tela agora. E também curtam, compartilhem e deixem comentários, inclusive sugestões de quem vocês gostariam de ver numa próxima conversa. Muito obrigado e até breve.